Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Sebastião Ramos, professor de Química. Esse vídeo é especialmente lá para os nossos alunos do Colégio Estadual Barbosa Ferraz de Ivaiporã, Paraná. Além dos vídeos da aula Paraná, além dos links que a gente disponibiliza nas nossas tarefas sobre distribuição eletrônica, estou gravando esse vídeo para auxiliar você então nas suas tarefas aí, tá? E vamos lá, porque não pode passar de 10 minutos, senão fica cansativo. E são 5 telas dessas. Para fazer a distribuição eletrônica, você precisa memorizar essa tabela. Anotar em seu caderno, praticar, né? São 7 as camadas, ó, K, L, M, N, O, P e Q. Isso é fácil. Aí você numera de 1 a 7, você tem os níveis, né? Níveis, camadas, e aqui já complica um pouquinho mais, ó. Você tem que memorizar o número de elétrons que cada camada comporta. Camada K comporta 2, L 8 e assim sucessivamente. Você montou a tabela, K, L, M, N, O, P, Q, numerou de 1 a 7, memoriza assim, ó. 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. Pratica que você aprende, não tem como não aprender. Aí vamos piorar um pouquinho, tem os subníveis, ó. O subnível S, S minúsculo, comporta 2 elétrons. Subnível P comporta 6. Subnível D comporta 10 elétrons. Subnível F comporta 14. Para que você precisa memorizar essa tabela? Porque, igual um aluno nosso mesmo perguntou, professor, tem como decorar a tabela periódica? Tem que decorar? Se você conseguir memorizar a tabela periódica, você memoriza todas as famílias e os períodos dos elementos. Mas é muito mais difícil que memorizar isso daqui, né? Porque se cai o exercício só te perguntando qual a família e o período do elemento, então, se você não conseguiu memorizar a tabela, que é quase impossível, você vai chegar na família e o período do elemento, conforme você vai ver no exercício por aqui, que é muito mais fácil. Aqui você vai saber quantos elétrons tem na última camada do elemento dado no exercício. Aí, sabendo quantos elétrons ele tem na última camada, você pode entender as ligações químicas pela teoria do octeto. Então, é uma infinidade de exercícios que necessita saber esse conteúdo. Então, vamos lá. Agora, para fazer a distribuição eletrônica, você precisa memorizar, aprender a fazer esse diagrama aqui, ó, chamado diagrama de Linus-Pauling, né? Tá ali em cima meio sumido, eu vou mostrar ali para vocês, olha lá, o diagrama de Linus-Pauling, um físico estadunidense que faleceu em 1994, agora, bem recente. No ano da Copa do Mundo nos Estados Unidos, ele faleceu nos Estados Unidos. Faleceu em agosto, a Copa do Mundo terminou em julho, né, de 1994, onde o Brasil realmente foi o grande campeão. Então, repara, a camada K, que é o 1, você memorizou que ela comporta 2 elétrons. E é o primeiro subnível S. Então, olha, eu vou pôr a tela de volta para você ver. Aí, a camada K, você precisa distribuir 2 elétrons. 2 elétrons você só distribui subnível S, ó. Um S2 só. Agora, a camada L, que é o 2, ó, você precisa distribuir 8 elétrons. Ó. 8 elétrons ocupa o subnível S e o P. Ó. 8 elétrons, que é a camada L, né? A camada L é o nível 2. Você precisa distribuir 8 elétrons. 8 elétrons você preenche o subnível S e o subnível P. E aí você tem aqui, então, ó, os 8 elétrons que você distribuiu ali. A camada M vai até o 18. Ó. O 18 você precisa subnível S, P e D. Aí repare que essa soma SPD dá 18. Ó. 2 mais 6, 8, mais 10, 18. Então, nós estamos distribuindo o 3, a camada M. Ó. O 3 ocupa subnível S, subnível P, subnível D. O 3 você repete, lembrando que o 3 é a camada M. Agora, o nível 4 e o nível 5, que corresponde às camadas N e O, são completas, ó, com 32 elétrons. 32 elétrons, você ocupa todos os subníveis, S, P, D e F. Eu tenho uma dica aqui para te ajudar. Você memorizou que a camada K comporta 2 elétrons, você memoriza os mesmos 2 elétrons para decorar o subnível S. Para vir para o P, para o D e para o F, são de 4 em 4. 2 mais 4 é 6, 6 mais 4 é 10, 10 mais 4 são 14, ok? Assim que você memoriza. Então, voltando. 4 e 5 estão preenchidos aqui, ó, com 32 elétrons. Então, camada K, L,
M, N e O. Repare, ó, completas com 32 elétrons. Então, preenche os subníveis S, P, D e F. Eu que fiz isso aqui a caneta para ampliar para vocês, porque estava na internet, tem muito pequeno, não dá. Os 5, quem é o 5? K, L, M, N, O. Camada O também tem 32 elétrons, então ocupa o S, o P, o D e o F. Agora, a camada 6, que é a camada P, são 18 elétrons. Vamos voltar aqui para você ver. Ó. 6 é a camada P, 18 elétrons. Então, 18 elétrons ocupa só S, P e D. Olha lá, S, P e D. Aí deu 18 elétrons. E a camada 7, que corresponde à camada, o nível 7, que corresponde à camada Q de queijo, ela vai até 8. Então, é 2 mais 6, ocupa o subnível S e P. Aqui embaixo, eu coloquei, em vez de você ficar seguindo as setinhas, ó, porque como é que faz a ordem de energia? Essa ordem do diagrama de Linus-Pauling é a ordem de energia. Você não vai pôr a tua régua na horizontal, a camada K, L, M, N, O, P e Q. Na horizontal é a ordem de camadas. Agora, a distribuição eletrônica depende da ordem de energia. Ó. Você vem no início da primeira seta, passou no S2, terminou ela. Você vai lá no início da segunda, ó. Terminou ela, qual é o próximo? Vai lá no início da terceira flecha, ok? E assim, seguindo as setas, fazendo um zigue-zague até chegar aqui. Para facilitar, quando você vai fazer muitos exercícios, compensa você já colocar em linha reta, assim, ó. Né? Copiando dali. Aí, em vez de toda hora seguir seta e perder tempo, você olha aqui, certo? Aí você olha aqui e segue. E para que vai servir isso? Então, repara. Professor, você já memorizou o diagrama em ordem aqui? Não. É muito difícil de memorizar. Eu memorizo a regra de como fazer, conforme você viu a tabela e o diagrama. Por quê? Porque repara que ele tem o 3P6, vai para o 4S2, volta para o nível 3. Ó. Então, ele é embaralhado na ordem dessas flechinhas, ok? Isso que é impossível, é necessário que você fique atento e memorize. Agora, tendo isso aqui tudo, aí vamos já praticar alguns exercícios. Olha, vou arrumar aqui o meu celular, porque ele está meio torto. Aí melhorou um pouco, né? Representação de um elemento químico. Isso aqui nós vimos já na sala de aula. Olha o exemplo do fósforo. Né? Ou a representação vem assim, ou vem assim, certo? Até essa segunda é o que mais vem. Para fazer a distribuição eletrônica, você vai olhar o 15, nunca o 31. O 31 é o número de massa do fósforo. É a massa atômica dele. O que é a massa atômica? É a soma do número de prótons que está no núcleo com o número de nêutrons no núcleo, certo? Agora, o 15 é o número atômico dele, então o fósforo é o 15º da tabela, certo? Então ele tem 15 elétrons para serem distribuídos. Se ele tem 15 elétrons na eletrosfera, significa também que no núcleo ele tem 15 prótons, porque no estado fundamental o número de cargas positivas, prótons, e o número de elétrons, que são as cargas negativas, são iguais. Então, o número de cargas positiva e negativa que ele tem 15, que faz com que ele seja o 15º da tabela. Tem uma setinha aqui, ó. No estado fundamental, o número de prótons, de elétrons e o número atômico, que é representado pelo Z, são iguais. Então, você decora PES, né, com Z aqui, prótons, elétrons e número atômico é tudo a mesma coisa. Quando fala que o fósforo tem número atômico 15, significa que ele é o 15º da tabela. Então, se você fizer a distribuição eletrônica por aqui no 31, você já erra, tem que ser pelo número atômico que está aqui, ok? Isso é um macetinho para você revisar. Penúltima tela. Aproveitando o próprio fósforo, olha, o próprio fósforo, vamos descobrir a configuração eletrônica do fósforo, ou seja, vamos fazer a distribuição eletrônica, ó, distribuição eletrônica. Você aqui aprendeu a montar o diagrama, daí basta copiar lá, ó. Você vai até o 15, ó. Você está copiando lá do diagrama, seguindo as flechinhas, ou você colocou em linha reta, igual eu expliquei lá.
1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Olha bem, você vai até o 15. Quando você está copiando de lá, aqui é 3p6, ó. 3p6, vai até o 6, mas você precisa só de 3, porque você tem que parar no 15, ó. 2, mais 2 é 4, mais 6 é 10, 10 com 2 é 12, 12 para chegar em 15, desses 6 que vai aqui, você precisa só de 3, então você para no 3p3. Então, olha aqui, vamos voltar nessa tela aqui para você ver como que foi feita a distribuição do fósforo, né? Porque foi até o 15, ó. Você copiou aqui, ó, 1s2, 2s2, terminou aqui, volta lá, 2p6, 3s2, certo? E aí você chegou aqui. Mas chegou aqui, você já tinha 12, ó. Você precisou só de 3 para dar 15, então você parou no 3p6. Então o subnível mais energético do fósforo é o último aqui, ó. É o 3p, 3p3, né? Vamos tirar essa tela aqui e voltar naquela, ok? Agora, repara uma coisa. Camada K, camada L, tá aqui junto, né? L. E camada M, 3 é M, né? Ó, K, L, M, ok? Então, a última camada do fósforo é M, ou seja, ele tem 3 camadas. Ele tem a camada K, camada L e camada M. Sempre as anteriores estão completas, mas ele tem a última incompleta. Tirando os gases nobres, todos os outros elementos têm a última camada incompleta. É por isso que eles têm que se ligar a outros elementos para negociar elétrons para completar, para atender a teoria do octeto. Então, o 3 é a última camada, é M. Agora, olha só. Ele está na linha 3, na linha horizontal 3 da tabela. O número do período significa a quantidade de camadas que ele tem. Ó. Ele está na linha 3 porque ele tem 3 camadas, que são quem? A camada K, a camada L e a camada M. É esse número 3 aqui, esse número 3 grande. Ó. É a linha horizontal que ele está, que é o período. Se o exercício perguntasse qual é a família do fósforo, aí complica mais um pouquinho. Ó. O período corresponde ao número da última camada, certo? Agora, a família corresponde ao número de elétrons da última camada. Qual é a última camada? É essa que eu coloquei uma chave aqui, ó, 3s2, 3p3. Por que ele está na família 5A? Ó? Número de elétrons da última camada. Aqui eu tenho 2 elétrons e aqui eu tenho 3. Eu somo. Professor, eu vou sempre somar os dois últimos? Não, é porque aqui a última camada ficou junto. Quando você distribui um elemento com número atômico muito alto, não vai dar pertinho assim, juntinho. Mas aqui, então, eu somo 2 elétrons do subnível S com 3 elétrons do subnível P. Somei e deu 5. Então, o fósforo está na família 5. Ainda tem um porém. Na tua tabela, na tabela periódica, tem a família 5A e 5B. Por que eu coloquei esse A? Por que ele é da família A? Repara aqui essa legendinha. Sempre que terminar em a sua distribuição eletrônica terminar em S ou P, o elemento vai ser da família A. Quando terminar em D ou F, vai ser da família B. Por enquanto, estamos estudando as famílias A, que são os elementos representativos. Os da família B são os elementos de transição. Nós vamos ver depois, aí muda a regra, tá? Então, por que ele é da família A? Porque, repara, terminou em P, ó, terminou em P. Quando termina em S ou P, sempre vai ser da família A. Repetindo, o número da família corresponde aos elétrons da última camada. Se a última camada está em 2 lugares, você soma os elétrons, ok? Vamos finalizando este vídeo com um exercício, certo? Olha bem, eu peguei de um livro meu, digitei aqui. Vocês sabem que exercício vestibular do Enem tem um textão aqui. Neste caso, esse texto fala do potássio. Vou ler rapidinho. O potássio é um elemento de origem mineral importante para o bom funcionamento do corpo humano. O nutriente é um dos principais componentes das nossas células. Exerce um papel essencial em muitas das nossas funções mais importantes, tais como contração muscular, condução nervosa, frequência cardíaca, produção de energia e síntese de ácidos nucleicos e proteínas. Preste atenção agora. Isso aí é só para te iludir. Sabendo que o potássio, cujo símbolo é K, K de cálium, né? Potássio em latim é cálium. Tem número atômico 19, sua configuração eletrônica é. Olha a encrenca que você caiu no vestibular, no Enem, né? O aluno pediu para mim elevar o nível por causa de vestibular, de Enem. Olha isso.
Como é que você vai acertar? Não tem como se você não estudou a distribuição eletrônica. Agora, por que eu já marquei aqui que deu letra B? Porque essa aqui é a única configuração eletrônica que bate com o diagrama de Linus Pauling, ó, certo? Que termina em 4S1. Basta você olhar no seu diagrama, repare que o potássio tem número atômico 19 e você veio seguindo as setas até o 19. Ó. Você copiou um S2, veio aqui 2S2, terminou a seta, vem para o início dessa, 2P6, 3S2, até aqui já deu 10, 12. Para 19 falta 5, ó. Então o próximo, ó, você está copiando, o próximo seria esse. Só que você já tinha 2, 4, 10, 12. 12 para 19 você precisa de, deixa eu ver, 2, 4, 10, 12. 12 para 19, você precisa, 12 para 19 ainda dá aqui, ó. Com 6 deu 18, 3P6, ó, deu 18 até aqui. Aí você vem nesse, só que aqui vai até 4S2, mas você precisa de 1 para completar o 19, porque se pôr até aqui o 2 dá 20, daí é do cálcio, né? O amigo, o vizinho do potássio é o cálcio. Então, deu até 18 até aqui, você põe 1 aqui. Não pode pôr mais do que tem, menos pode. Então, aí você viu que você seguiu o diagrama lá, deu essa letra B, terminou no 4S1. Ainda, se esse exercício perguntasse a família e o período do potássio, repara, período é o número de camadas que ele tem, ó, ele tem 4 camadas. Ou você pode olhar só a última, qual é a última camada? O maior número aqui, o numerão, é 4, nível 4. Nível 4 significa que ele está na linha horizontal 4 da tabela, é onde ele mora, né, na rua 4. E aí nessa última camada que aparece só em um lugar, o 4, ó, ele tem um elétron na última camada. Um elétron, né? Nessa última camada. Um elétron, é esse aqui. E aí ele é da família 1. Mas, professor, é da família 1A ou da 1B? Porque a tabela tem 2. Aí você viu que terminou em S. Sempre que termina em S ou P, vai ser da família A. Só seria da família B se terminasse em D de dado, ou F de faca. E assim nós terminamos essa videoaula. Eu agradeço a atenção de vocês. Um abraço para todo mundo do nosso querido Colégio Barbosa Ferraz de Vaiporã. E esse vídeo com certeza vai ajudar muita gente aí que também precisa aprender esse conteúdo.